compreensão, com entendimento, consciência, com graça, sim, com unção, ó Pai, mas também com autoridade. É o que eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. A paz do Senhor. O que você está pensando? Pensa agora no que você está pensando. Para de pensar. Senta, por favor. Não consegue, né? É difícil. Ei, Paula. Leonardo, tudo bem? Os meninos estão bem? Todo mundo sadio agora. Glória a Deus. A mordomia do pensamento. Pensa no negócio bom. Estamos aqui sobre a importância da doutrina da mordomia. Já falamos sobre vários tipos de mordomia. Já falamos sobre a mordomia da fidelidade, a mordomia da oportunidade, a mordomia da influência, a mordomia do serviço. Tem muitas ainda pela frente. Tem muitos. Nós vamos trabalhar a mordomia da palavra, a mordomia do tempo, a mordomia da família, a mordomia do dinheiro, a mordomia do dízimo e assim por diante. A mordomia da alma, a mordomia do corpo, a mordomia do espírito. Fala um amém? E hoje é sobre o pensamento. Alguém já tinha dito há muitos anos atrás que um passarinho pode até voar sobre a sua cabeça, mas nunca fazer um ninho. E se chegar a botar e chocar, vai nascer o filhotinho. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos pensando. Pensar é um fato, mas não é um ato. E dizem-se também que 40% da energia que nós gastamos com o cérebro, com os pensamentos, com a memória, com o raciocínio. E se colocar isso aí em evidência, dar expressão ao pensamento, a energia ela aumenta, porque aí a nossa alma é que dá expressão ao nosso corpo, a energia é consumida. Mas tudo que fazemos, que executamos, que desenhamos, que projetamos, que rascunhamos, passa primeiro pelo pensamento. Passa primeiro pelo pensamento. Pensar é um fato, mas não é um ato. Existe perdão. Que tipo de perdão? Tem por que confessar? Como confessar? Pecado de pensamento. Será perdoado? De coisas que eu não fiz? De coisas que eu ainda não realizei, só estou pensando? Mas tudo de bom e de ruim que fazemos, passa primeiro pelo pensamento. Quem está lá no mundo usando de maldade, de crueldade, de roubos, de assassinos, de assassinatos, primeiro eles projetam, pensam, maquinam, rascunham, desenham, calcula, projeta. Meses, anos, para executar uma ação terrível, de um assalto. Veja como o pensamento ele é perigoso. Vamos para a Bíblia, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, vamos juntos? Tudo que é honesto, vamos? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Mais uma vez, 1, 2, 3. Quanto ao mais, irmãos, nisto pensai. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao 16. Vamos juntos? Mas, como está escrito,
As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo, ninguém é discernido. Mas nós temos a mente de Cristo. Vamos junto de novo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vamos de novo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Alguém disse que o pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. Por esse motivo, pode-se dizer que o pensamento é um produto da mente, e que pode surgir mediante atividades racionais do intelecto, por abstrações da imaginação. Gasta-se 300 mililésimo de segundo para que um pensamento se torne consciente. Pensa num segundo. Você sabe qual é o tempo de um segundo? Divide-se por 300. É o que gasta para que um pensamento se torne consciente. Ou seja, aquilo que você pensou se torna na mente, na razão, no raciocínio, na memória. 300 mililésimo de segundo é o tempo que gasta para que um pensamento se torne consciente. Ou seja, que você sabe que está pensando. Você pensou e já sabe que está pensando, pronto. É muito pouco tempo. A velocidade é muito grande. Veja que as coisas que o olho não viu, ou os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, ou seja, o que o homem não pode aprender por si mesmo, através dos seus sentidos físicos, Deus revelou através do seu Espírito aos que os amam, ou aos que o amam. Então, para ter esse discernimento, irmãos, da revelação do pensamento de Deus, é preciso ter o Espírito de Cristo. E nós temos a mente de Cristo. Por isso é que nós temos que estar com as nossas mentes saturadas, cheias, com a nossa mente transbordando da palavra de Deus, das coisas de Deus, daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é honesto, daquilo que é amável, daquilo que é tratável, daquilo que é de boa fama. Nós temos que preencher toda a nossa mente com as coisas de Deus, com as coisas de Cristo. Então é preciso nascer de novo. Somente uma pessoa nascida de novo pode ter uma mente renovada, pode ter a mente de Cristo. A regeneração é isto aí, é nascer de novo, nascer do Espírito, nascer de Deus. Coloca 1 João 1, 12, 13. 1 João não, João, perdão. Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto.
1:12, capítulo 1, versículo 12 e o 13. João 1. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, euxasia, direito, de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Olha o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, do varão, mas de Deus. Novo nascimento. A pessoa passa a ter a mente de Cristo. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. É isso aí o novo nascimento. E no versículo 12 daquele texto que nós estávamos usando de 1 Coríntios 2, texto, Paulo estabelece aí um contraste entre o espírito do mundo e o espírito que provém de Deus. O espírito do mundo é o pensamento carnal, é o pensamento mau, é o pensamento diabólico, é a lascívia, é a concupiscência, é a conduta má, é a maldade, é a crueldade, é o ciúme, é a inveja, é o ódio. Isso é do homem carnal, certo? Então o espírito do mundo é o pensamento carnal, o que o homem pode conhecer através dos sentidos físicos, com a sua mente desvirtuada pelo pecado. Então, portanto, uma visão distorcida de si mesmo e de toda a criação é que o homem carnal tem. Ele não conhece a Deus, ele não tem intimidade com Deus, ele não tem conhecimento de Deus, ele não tem comunhão com Deus, e a sua mente fica livre para usar os sentidos físicos, o corpo, através dos sentidos físicos, para pecar, para realizar pecados, para produzir pecados, para executar pecados. Então veja que o homem regenerado, o homem nascido de novo, possui o Espírito que provém de Deus. O Espírito com E maiúsculo, caixa alta, é Espírito de Deus. E este homem, ou a este homem é dado conhecer gratuitamente por meio de Cristo a plenitude da verdade. E esta declaração do versículo 16, nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, é próprio da natureza do mordomo cristão. Pensar com a mente de Cristo, fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, fazer uma entrega total, completa para Deus, estar no mundo, mas não participar das coisas do mundo, ouvir, mas não escutar, ver, mas não enxergar. Como pode ser isso, pastor? É fácil ilustrar. Você passa em um lugar que tem uma carteira cheia de dinheiro, você vê, mas não deseja ficar com aquela carteira, com aquele dinheiro. Vê, mas não enxerga com o coração uma vontade, um desejo de roubar, de furtar, de ficar com aquele dinheiro. Você está vendo, mas você é puro, você é santo, você é limpo. E infelizmente nós temos pessoas em nosso meio que são batizadas, e muitas vezes até obreiros que não são nascidos de novo. Como pode ser isso, pastor? Estávamos na Convenção Nacional em Brasília, na segunda fileira de cadeiras, na frente, primeira, segunda, pastor Jaden deixa sua máquina fotográfica em cima da Bíblia e vai ao banheiro. Quando volta, a sua máquina fotográfica não estava lá e nunca mais achou. Quem roubou? Um pastor. Não tinha como ser ali outra pessoa.
Tem que ter sido um pastor. Todo mundo empalitosado. Todo mundo de paletó e gravata. Segundo banco. Tem pastor que rouba? Tem. Tem. Deixa a Bíblia aqui para você ver. Foi esquecido uma Bíblia aqui. Anos depois achou na mão de um dirigente. Estava lá com o nome do membro, do outro obreiro. Estava lá o nome. Ele procurou e tal. Depois passou o tempo, foi lá numa outra igreja lá. Olha o obreiro lá usando a Bíblia do outro obreiro. Com o nome dele. Por que não devolveu, meu Deus? Isso é absurdo. Deixa alguma coisa aí na cantina que não esteja com o meu nome ou com o nome do meu amor. Tudo vai embora. Leva tudo. Fica nada. Para deixar alguma coisa na cantina tem que trancar, esconder a chave. Rouba mesmo, leva. É roubo. Não pediu. Veja que nós temos no nosso meio, até mesmo empalitosados, que roubam, que levam as coisas para casa. Vê se tem alguma coisa lá na sua casa que é de alguém, ou que é da igreja. Pelo amor de Deus, devolve. Devolve escondido, devolve à meia-noite, para ninguém ver que você está devolvendo, mas devolve. E peça perdão. Nós esperamos que todos sejam nascidos de novo e tenham a mente de Cristo, porque isso é próprio da natureza do mordomo de Cristo. Ponto 1, a grandiosidade do pensamento humano. Como eu disse, pensar é um fato e não um ato. Tiago 4,8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Mente, pensamento, corações. Purificai a alma, que é a sede das decisões, que é a sede da vontade, que é a sede do querer. Purificai. Existe perdão para os pecados de pensamento? Não. Tem que ter a purificação, santidade. Pensai em tudo que é bom, puro, verdadeiro, santo. Vamos ver isto. Temos que pedir purificação. Lava-me com teu sangue, Jesus. E quando vier um pensamento ruim, um pensamento mau, um pensamento indevido, um pensamento cruel, um pensamento maldoso, um pensamento de roubo, um pensamento de furto, um pensamento de mentira, um pensamento de lascívia, um pensamento de adultério, um pensamento de prostituição, um pensamento de fornicação, o sangue de Jesus tem poder. Me purifica, Senhor, me purifica, Senhor. Lava o meu pensamento, limpa o meu coração, limpa a minha alma, limpa os meus pensamentos. Sai em nome de Jesus. É isso que você tem que fazer. Não tem que dar vazão. Não tem que tentar pensar no que você está pensando. Expulsa logo. Se começar a pensar no que você está pensando, começa a projetar. Começa a maquinar. Começa a desejar, começa a achar bom. Pensamento é terra de ninguém. Pensa num negócio maluco, difícil, complicado. O que é o jejum? O jejum até então a gente pensava que era só para mortificar as obras da carne. Claro, mas o jejum é uma forma de humilhação, é uma forma de você humilhar a sua alma, humilhar a sua vontade, o seu desejo, o seu querer, porque a alma é que decide tudo. Então você decide não comer, você decide não beber, que você decidiu jejuar. Então o que você vai fazer? Humilhar a sua vontade, humilhar a sua alma e centrar-se em Cristo, para que tenha força para vencer os embates da vida. O jejum pode ser em causa própria, em causa familiar, em causa geral da igreja, ou pela cidade, pelo estado, pela nação, pelo mundo, não importa. Mas você vai humilhar a sua alma e ao mesmo tempo mortificar a sua carne. A carne vai ter vontade de comer. Você vai dizer, não vai comer. Mas quem vai decidir isso é a sua alma. Você tem que tomar uma decisão. Primeiro pensa.
E o mordomo, ele pensa e ele age dentro da vontade de Cristo. Ele é de Cristo. Veja 1 Pedro 1,22. Purificando as vossas almas pelo Espírito de Deus, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Então quem tem que fazer isto é você. A decisão é sua, está na sua vontade. Pensa nisto, você santo. Pensa, você puro. Pensa, você lavado pelo sangue de Jesus, pelo Espírito, na obediência à verdade. Se nós não trilharmos o caminho da verdade, o amor fraternal não fingido, amarmos uns aos outros de verdade, de coração puro, ardentemente, com um coração puro, não há um pensamento puro. Como pode eu pensar em dar um prejuízo para o irmão? Em dar uma rasteira, em passar para trás, em atravessar na frente, em fazer o mal, maquinar o mal. Isto é terrível. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência. Vamos lá para 1 João 3,3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A decisão é sua de ser puro. A decisão é sua de ser puro ou impuro, de ser verdadeiro ou mentiroso, de ser santo ou profano. É uma decisão de quem é nascido de novo, regenerado, que tem a mente de Cristo. Que tem a mente de Cristo. Hebreus 10:22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Corações, pensamentos, mente, alma, purificados da má consciência. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu já preguei aqui numa ceia sobre o pecado, os pecados e o pecador. Pecador, no singular, quando você lê lá em Romanos, todas as vezes que aparecer a palavra pecado no singular, está falando ali do pecado de Adão, do pecado herdado, do pecado adâmico, da nossa natureza adâmica, da nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza é pecaminosa. Não há perdão para a nossa natureza pecaminosa. Ela é pecaminosa, ela é nascido em pecado, pronto. Nós estamos prontos a pecar a qualquer hora, porque nós somos pecadores. Então o que precisa para o pecado? Libertação. Uma vez liberto do pecado, eu passo a ter a mente de Cristo. Uma vez liberto do pecado herdado, da natureza pecaminosa, eu passo a viver a verdade de Cristo. Aí eu deixo de cometer pecados, plural. Pecados é o que eu faço, pecados é o que eu cometo por meio do corpo. Esse precisa ser confessado para ser perdoado. Não tem outra saída. E o tempo não apaga pecado e nem suaviza a consciência. 30, 40, 50 anos, está lá martelando. Confessa, confessa, confessa. A única forma de se ver livre dos pecados cometidos por meio do corpo é a confissão. Ah, mas eu já me arrependi. Que bom! O arrependimento te traz perdão. Deus te perdoou. Mas a confissão te traz cura. Você já chorou,
já vestiu de saco, já rolou na cinza, já perdeu peso, já ficou sem comer, já sofreu demais, sente que é perdoado, mas está doente. Toda vez que lembra, ele te massacra. Ele passa a ser o seu senhor, dominando você. Tu vai para o inferno. Se não confessar, vai para o inferno. Jesus está voltando e você vai para o inferno. Mas eu já arrependi, eu já chorei, eu já rolei no chão, eu já fui para a mata e deitei na moita de espinho. Mas o inimigo está lá. Confessa. Ele está lá, te massacrando. E o Espírito Santo está dizendo, confessa. O Espírito Santo está sussurrando, confessa. O inimigo, ele tem duas estratégias. Antes do pecado ele floreia, ele coloca um negócio bonito, ele coloca cheiro, ele coloca beleza, ele coloca atração, ele coloca tudo de bom, ele resolve os seus problemas. Depois que peca, o próprio inimigo, agora você vai ser descoberto, agora você vai ser excluído, agora você vai perder o cargo, agora você vai passar vergonha, agora a sua família vai saber, agora a sua esposa vai te largar. Meu Deus, que sofrimento. Aí quanto mais medo, mais ele quer guardar o pecado para ir protelando esse problema. E agora, e o pastor, hein? Você vai ser excluído, você vai perder o cargo. Confessa não. Aí o inimigo acusa que você, mas é muito grave. Aí passa os anos. Aí quando está vendo que Jesus está voltando, que a velhice chegou e tal, não tem outra saída não, vou passar pó de arroz no rosto e vou lá procurar o pastor. Pó de peroba, é? Óleo de peroba. Será por que é óleo de peroba, Jesus? Explica, amor, por que tem que ser óleo de peroba? É liso, muda a cor. Cara de pau, óleo de peroba, cara de pau. Pronto, aí passa óleo de peroba, vai com a cara de pau, óleo de peroba. Pastor, cara de pau. Aí o óleo de peroba passa na madeira, a madeira, pronto, cara de pau. Tem que ir lá com a cara de pau. Ei, não adianta. Tá. Ele está dizendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós pecamos, nós cometemos uma injustiça contra Deus, contra a família, contra a igreja e contra a sociedade. Aí nós precisamos de ser purificado. Todo o processo de purificação é dolorido. E aqui é o processo do perdão, é o processo da confissão, é o processo da disciplina, é o processo da perda dos direitos, dos cargos, das funções. É um processo, porque praticou uma injustiça contra Deus, contra a família, contra a igreja, contra a sociedade. O que a sociedade tem a ver com isso? Tudo. A sociedade é moralista. Sabiam disso? Está no pecado, está na bagunça, está na desgraça, mas é moralista. Você viu? Estão morando juntos. Por que os artistas casam 10, 15, 20 vezes? Porque a sociedade é moralista, não quer ver eles juntos não, é errado. Pecar pode, ficar juntos não, para a sociedade. Então eles casam, separa a casa. A própria sociedade cobra. Está no pecado, mas cobra o casamento. Então quando nós pecamos, cometemos uma injustiça. Meus irmãos, e a ciência? A ciência tem investido recursos e mais recursos imensos mesmo, a fim de desvendar os segredos da mente humana. Tudo em vão. Pouca coisa se sabe. O avanço é muito pequeno. Já existem algumas cirurgias que já consegue devolver alguns movimentos. A epilepsia, que era uma coisa de outro mundo, já há cirurgias para reparar os choques que dão ali nas conexões, porque é uma coisa elétrica ali, que acontece
em 300 mililésimo de segundo o pensamento, com a vontade, com o querer, com a decisão, com o raciocínio, com a razão, com a memória. Pensa no choque aí. Pensou, é aquilo ali, a epilepsia. Aí eles conseguem detectar aonde é que está acontecendo o choque, vai lá e elimina. Já acompanhei algumas cirurgias. Voltaram a ficar bom, rapazes. Veja, mas pouco se faz e pouco se sabe sobre o pensamento. O cérebro é uma massa cinzenta, cheia de conexões, trilhões de neurônios, de correntes elétricas. Está aqui eu pensando agora, o negócio está fervendo lá. Tem um cérebro aí para poder projetar? Olha que coisa maluca, olha ali. Mais ou menos isso aí, ó. Cada pontinho daquele é um movimento, é um ponto do corpo. Quando há um derrame, aí é porque foi lá e quebrou uma conexão. Aí um lado para, a voz para, e um lado fica sem ação. Queimou um circuito. E não tem condições ainda de emendar, né? Igual um fio que a gente vai lá e solda esse fio. Aí fica neutro de um lado, muitos perdem a fala, outros perdem o olfato, outros perdem o movimento da mão e da perna. É isso aí, ó, um cérebro, conexões com trilhões de neurônios, que é o que traz tudo. Nós temos ali, temos vários psicólogos aqui, poderia trazer um conceito aqui dentro da psicologia, dentro da neurologia, tem aqui, mas puxa vida, teria que ter um médico aqui, né? Para poder estar falando isso aqui. O que o pastor entende disso? Nada. Porque também eles também não entendem muita coisa não. Se eu não entendo nada, o Jeff só... Depois o Jeff fica me remedando, irmãos. Nada. Aí ele fica depois, né? Pegando aqui as minhas palavras e... Nada. Eu não entendo nada disso aqui. Nem o psicólogo entende. Por mais que eu gosto de psicologia, eu estudo psicanálise, eu fiz psicanálise, eu tenho livro, eu tenho coleções, mas não sei nada. Aí você procura um médico e fala, não, também não sei não. Muito, mas muito pouco se sabe da realidade sobre como funciona o nosso cérebro. Pouco se sabe. Agora eles sabem, eles descobriram que se a gente está doente e tem fé, ajuda a sarar, ajuda a ficar bom. Né? Vocês já viram essa pesquisa? É muito mais fácil tratar de um crente ali cheio de fé, cheio de Deus. Não, doutor, vai acontecer um milagre. E acontece mesmo. E acontece mesmo. E os médicos são surpreendidos. Agora recentemente, né, pastor Josivan? Ô Sivon, como é que é? Cleisivon, eu misturo os dois. Cleisivon, seu irmão, já bem complicado, câncer para todo lado, agora não sei aonde, agora amputa a perna, agora é a outra perna, agora tá. Aí chega lá para dar o certidão de óbito, não, ele tá bom, agora não tem mais nada não, acabou, sarou. Foi assim que o senhor testemunhou? Tá, continua bom? Vai entender um negócio desse? É Deus, milagre não se explica. Aí deixa os médicos tudo confuso. Então, meus irmãos, coisa maravilhosa mesmo é o pensamento humano. Pensa em alguma coisa. Pensa no que você está pensando. Para de pensar. Para de pensar, vai, para. Que jeito que para de pensar. Você está me ouvindo aqui pensando em muitas outras coisas que não é o que eu estou falando? Enquanto eu estou falando que você já foi na sua casa, já conferiu se a porta está fechada, você já foi lá na sua casa, sabe, nossa, será que eu apaguei o fogão? Será que eu desliguei o ferro? Será que Ih, você já viajou? Tem coisa que eu estou pensando que eu não posso te falar. Aí ela quer que eu fale meus pensamentos. Ela me arrocha. Fala o que você está pensando. Não, calma, né?
Se eu te contar o que eu pensei, me larga. Uai, aí, viu como é que é o pensamento? Agora querer saber o que meu Deus do céu. Tem gente que, enquanto eu estou falando aqui, já foi nos Estados Unidos, conferiu lá e tal. Como é que está meu filho, como é que está minha filha? Viu como é que funciona o pensamento? Senhor da glória. E quando eu estou falando aqui sobre pensamento, você já pagou conta? Como é que eu vou pagar a conta amanhã, Senhor? O boleto venceu hoje. Faz um milagre, Senhor, faz um milagre. Eu estou falando aqui, pregando você. Senhor, eu preciso de um milagre amanhã. Não é isso, né? Peguei você. Isso é o pensamento. Como fazer? Jesus Cristo. Não há limite algum para o número de palavras, imagens, sons, símbolos, sensações que a nossa mente pode armazenar. Não há limites. Não há limites. É claro que de quando em vez há uma congestão, há uma estafa, há um estresse agudo, há um cansaço mental. O cansaço físico é fácil. Você deita, dorme, repousa, recupera rápido. Um cansaço mental, uma estafa. Ei, psicólogos estão aí, ó. Pastor Filesmon. É difícil tratar, né? Vocês estão gostando do assunto, né? Esse psicólogo fica tudo assim em mim, ó. Jesus Cristo. Hoje mesmo recebi um áudio de uma irmã. Tive que sorrir, pastor. Tive que dar gargalhada aqui. Meu Deus. Tem um rapaz, pastor Marcelo, tem um rapaz que fala que o pastor Baltazar quer por tudo que eu caso com a filha dele. Mas eu não quero casar com a filha. Ele pôs na cabeça que tem 30 anos que eu não falo com ele. Diz ele que eu estou falando com ele para casar com a minha filha. Olha o que é a mente uma mente extraviada, uma mente que queimou os neurônios, que queimou ali as transmissões, que tem um desvio mental agora, uma dificuldade de pensamento, de raciocínio. O que pensa acha que é verdade. Meu Deus, e a irmã passou para mim o áudio, rindo. Pastor, olha aqui o que está acontecendo com esse rapaz. Tá bom, não tem problema não. Vamos amá-lo, né? Não há como calcular, irmãos, o número de combinações possíveis entre esses símbolos, nem a velocidade com que a mente humana é capaz de combiná-los. Não tem. Veja, a gente consegue guardar um gosto, um cheiro, uma lembrança, uma cor. Não é assim? Você consegue lembrar de coisas de quando você tinha 4 anos? Quem consegue lembrar de alguma coisa que tinha 4 aninhos, 5, 6? Opa, já melhora, 7 já melhora muito, né? Consegue lembrar, está lá, está guardado. Aquele dia que você caiu do pé de goiaba, quebrou o braço. Você tinha 4 aninhos, 5 aninhos. Manuela tinha 1 ano e meio. Caiu, quebrou o braço. Você lembra o dia que você caiu e quebrou o braço? Tinha 2 anos e meio. Quantos anos que ela tinha? Você nem lembra. Mas Milena lembra. Manuela lembra, com o bracinho quebrado, caiu da cama. 2 aninhos. Você lembra do braço enfaixado? Tem misericórdia. 2 aninhos, está lembrando? Veja como guarda isso aí, meus irmãos. O que chamamos de memória, símbolos, sensações, ideias que foram sendo gravadas cumulativamente em nossa mente, vai ficando. Mas quando começamos a pensar naquilo que é, ou que a mente humana é capaz de fazer, criando novos conceitos, formas, imagens, então a nossa admiração cresce sem medida. Agora, o pensamento humano abrange 4 fases distintas. Oh meu Deus, o tempo já foi, não tem como comentá-las, mas eu vou citá-las. 4 fases distintas. Primeira fase, a memória, o que é o acúmulo nos registros do cérebro através dos sentidos físicos. Segunda fase, a análise,
Avaliação dos dados da memória, a reflexão. Terceiro, a imaginação, as fantasias que só existem internamente, sem relação formal com as realidades externas, relacionado com as emoções, com os desejos inarticulados e sonhos. Outra coisa complicada é sonhos. Você nunca pensou naquilo e sonha. Tem misericórdia, Senhor. É outra coisa que não dá para desvendar. Nem os psicólogos, nem os psiquiatras, nem os psicanalistas. Quarta fase, a elaboração do pensamento, que é a associação entre os dados guardados na memória e a imaginação, em ordem para ser aplicado às realidades externas à vida. Então a mordomia cristã, irmãos, do pensamento, abrange aí o reconhecimento do senhorio de Cristo sobre a totalidade da mente em todas as suas fases. Redenção total, entrega total. Aí nós passamos a ter a mente santificada. O salmista chega a dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo 119, versículo 11. Então esconder aqui é guardar, dar valor no íntimo, deixar a palavra, que a palavra penetre profundamente, mas muito profundo mesmo, na alma, no subconsciente, devido ao amor devotado ao seu Senhor. Porque eu amo ao meu Senhor, eu não vou pecar. Porque eu amo ao meu Senhor, eu não vou dar vazão a este pensamento. Eu não vou materializar esse pensamento. Ei, é por aí. Todo pensamento pode se tornar uma ação. Toda ação vem de um pensamento. Não esqueça, toda ação vem de um pensamento. Nossa mente, ela é abastecida o tempo todo pelo significado de tudo que vemos, estamos enxergando, ouvimos, sentimos e fazemos, e vai sendo alimentada. Se não acontecer a purificação, a filtragem pelo Espírito de Deus em nós, a gente fica eivado, contaminado, sujo, e aí começa a praticar ações baseadas nos pensamentos indevidos, porque toda ação vem de um pensamento. Ouvir, ler, meditar, decorar, interpretar, profeticamente na maneira de viver, são os meios através dos quais a palavra de Deus penetra em nosso coração e limpa, purifica, santifica a nossa memória e dá-nos o discernimento espiritual da verdade e ajuda-nos a conduzir a nossa imaginação, nossos sonhos, projetos, propósitos, missão, na direção da santidade do autor da palavra, Deus. Como purificará o mancebo o seu caminho? É a pergunta do salmista, para responder em seguida, ele mesmo, observando segundo a tua palavra. Pessoas que se queixam, meus irmãos, de não poderem controlar pensamentos de impureza, de ira, de cobiça, de inveja, de poder ver, são pessoas que não procuram guardar a palavra de Deus nos seus corações. Se não nos enchermos da palavra de Deus, seremos cheios por aquilo que estamos vendo, ouvindo, o tempo todo. E aí nós temos que ouvir e não escutar, ver e não enxergar. Por quê? Estamos cheios da palavra de Deus. Então a santidade na vida é o resultado da santidade na mente. A pessoa é santo, primeiro a santidade na mente. Reflete no corpo, na santidade do corpo, nas ações boas do corpo, naquilo que é bom, que seja aquilo pelo conhecimento e prática da palavra de Deus.
Na outra forma mágica, instantânea, não, é encher-se da palavra de Deus, é guardar a palavra de Deus. Então é um processo longo, sim, não raro penoso, é penoso, pois fere nossa estrutura mental pecaminosa. Deixar um pecado não é fácil. Eu acho que é Mateus 24:19, vê a memória aqui, olha que versículo que dá para fazer uma aplicação boa. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Tudo bem, o contexto aí, ele já aconteceu no ano 70, tudo bem e tal, mas eu ouvi a missionária Odaleia pregar uma mensagem em cima desse texto, uns 40 anos atrás, sei lá, 38, meu Deus, tem aqueles que ficam amamentando, dando mamadeira para o pecado, e não desmama. Foi em cima disso aí que ela pregou. Ei, se ver livre de um hábito não é fácil não, de forma alguma. Desmamar uma criança dá trabalho, chora, não sei quantas noites sem dormir, você acordando toda hora, pelejando para tirar a chupeta de uma criança. Qual é a mãe que já teve experiência de tirar uma chupeta de uma criança aí? Quem foi? Dá trabalho ou não dá? A Milena deu muito trabalho, ficou tantos anos com chupeta que os dentes veio tudo para fora. E aí tem gente que fica amamentando. Se tirar essa mamadeira desse pensamento impuro, dessa lascívia, dessa concupiscência, desse ódio, dessa inveja, desse orgulho, chora, terrível. Quanto mais saturada da palavra de Deus estiver a nossa mente, mais santa e pura poderá ser a sua vida. Provérbios 23:7. Porque como imaginou o seu coração, assim é ele. Forte, né? 1, 2, 3, você pode ler? Como imaginou a sua alma, seu pensamento, assim é. O seu coração, assim é. Romanos 8:5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Somos o que pensamos. Você pode dizer isso? Somos o que pensamos. Misericórdia. O que você está pensando? Pensa no que você está pensando. Para de pensar. Ei, o maior campo de batalha é a mente. O maior campo bélico é a mente. Pensamentos. A maior guerra acontece no campo do pensamento. A maior disputa acontece no campo do pensamento, da mente. Não é fácil. Nossas ações são resultado direto de nossos pensamentos. Cuidado com o que você está pensando. Dependendo do que você estiver pensando, se livra logo desse pensamento. Isso pode se tornar realidade. Nós somos o que pensamos. É um alerta, é uma admoestação, é um conselho. Cuidado com o que você está pensando. Claro que pensar é um fato, mas não é um ato. Mas se você continuar pensando, pode tornar-se um ato. Aí é pecado, aí é confissão. Enquanto está no campo do pensamento, purificação. Peça purificação, purifica os meus pensamentos. Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa mente, da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Tenha cuidado com o que você pensa.
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Se os nossos pensamentos não forem santos, puros, purificados pelo sangue de Jesus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, os nossos pensamentos, e uma decisão própria, decisão sua de expulsar aquilo que não é bom, deixar, largar, parar de pensar, se libertar. Terceiro, o pensamento dominado pelo amor. Para terminar esse ponto aqui, preciso de 5 minutos. Vocês me dão? Vocês me dão? Então o amor de Deus derramado aí em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado quando da nossa conversão a Cristo, é o referencial absoluto para que a nossa mente tenha pensamentos de Deus. Coloca lá, por favor, Filipenses 4:8. Você pode ficar em pé? Você vai repetir comigo. Quanto ao mais, irmãos, diga, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, repete comigo, que fala ou expressa a verdade, exato, real, certo, genuíno, autêntico. Pronto, irmãos, é isso que você tem que pensar. Tudo que é verdadeiro, diga, tudo que é honesto, respeitável, que procede rigorosamente dentro das regras de uma ética social aceita, que tem dignidade, elevação de caráter, honrado, digno de respeito. Irmãos, é isso que é ser honesto. Seja honesto, pelo amor de Deus. Seja verdadeiro. Diga, tudo que é justo, conforme a lei, o direito legal, legítimo, reto, equitativo, sentimento de justiça, imparcial, legítimo, exato, preciso, virtuoso, santo. É isso que é ser justo, irmão. Seja justo. Tudo que é puro, diga, tudo que é puro, não misturado com outra substância, límpido, não infectado ou poluído. Isto que é pureza. Pensamentos puros. Veja, tudo que é amável, digno de ser amado, gentil, que merece afeto, afável, tudo que é de boa fama. O que é isso? Reputação. Diga, reputação, crédito, admirável, confiante, fama, celebridade, renome, conceito. Isso que é boa fama. Reputação, na verdade, é aquilo que os outros pensam sobre nós. Caráter é aquilo que somos de verdade. Quem conhece e sabe do nosso caráter, somente aqueles que convivem conosco. Aqui dentro é a nossa reputação. Todo mundo bonitinho, vestidinho, cheirosinho, penteadinho. Claro, quem tem cabelo, né? Quem não tem, meu sentimento. Ô, irmão Zé, desculpa. Irmão Zé de seu. Ô, glória. Brincando. Ei, reputação é isto. Aqui dentro é reputação pura. Todo mundo santo, todo mundo lindo, todo mundo bem vestido, todo mundo. Em casa, eu já entro na porta tirando o paletó. Aí a barriga despenca. Bluf. Pode rir. Pronto. Lá é a verdade. Aqui, ó, tudo empacotadinho, arrumadinho. Tem umas irmãs de cinta que não está nem se respirando. Chega em casa, lá é verdade pura. Lá é o que a gente é. Aqui não, aqui há uma farsa. Reputação é isto.
boa fama, achar que meu Deus. Olha, se há alguma virtude e louvor, nisto pensai. Diga, nisto pensai. Está dizendo o nosso texto básico. Agora, vamos ler essa verdade do lado avesso. Diga assim comigo: tudo que é mentira, tudo que é desonesto, tudo que é injusto, tudo que é impuro, tudo que é odiável, tudo que é de má fama, se traz pecado ou condenação, nisso não deveis pensar. Senhor nosso Deus e Pai santo e querido, estamos aqui, Senhor, diante do Senhor e da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos santos, a sermos puros, verdadeiros, honestos, justos, amável, sim, de boa fama, crédito, admirável, confiante. Sim, Senhor, porque é nisso que nós devemos pensar. Ajuda-nos, Senhor, a vencer os nossos pensamentos maus, pensamentos odiosos, pensamentos de vingança, pensamentos cruéis, pensamentos pecaminosos. Purifica-nos, purifica, Senhor, os nossos pensamentos, nos liberta, Senhor, dos nossos pensamentos indevidos, nos livra dos nossos pensamentos indevidos, nos purifica.